Vocês já repararam como as pessoas gostam de comparar? Comparam objetos, comparam pessoas, comparam casas, comparam cidades, comparam países e também comparam igrejas. Eu quero conversar com você exatamente sobre este último item que eu mencionei, sobre comparar igrejas. Eu diria para você, para de comparar sua igreja. Mas por que eu digo assim? Porque as pessoas muitas vezes acham que as outras igrejas sempre são melhores do que a sua. Começam então a observar o tamanho da igreja, começam a olhar o recurso financeiro que aquela igreja apresenta, começam a perceber que aquela igreja então tem um bom grupo de louvor, bom grupo de música, um bom coral. Começa a perceber que aquela igreja é bem movimentada, porque tem muitas pessoas que fazem parte daquela igreja. E aí começam a comparar, porque a sua igreja talvez seja uma igreja menor, uma igreja sem muitos recursos financeiros, uma igreja que talvez nem tenha um grupo de música e que todo o aspecto musical, por exemplo, é puxado pelo pastor ou por uma outra pessoa da igreja que talvez não tenha tantos dons quanto aquela outra igreja que tem muitas pessoas com muitas habilidades e muitos dons. E começam então a comparar as duas igrejas, achando sempre que a outra é melhor do que a sua. Mas o que a pessoa ganha quando ela compara? Ela não ganha nada, porque cada igreja tem a sua história. Cada igreja foi construída a partir de uma realidade. Isso significa que cada igreja tem a sua cultura, a cultura religiosa que está presente dentro da igreja. E não tem como nós compararmos as igrejas, porque sempre elas serão diferentes. É evidente que vamos encontrar igrejas com mais recursos, isso não é problema. Como também vamos encontrar igrejas com poucos recursos, mas isso também não é problema. Então, quando as pessoas começam a comparar as igrejas, parece que sempre a sua está numa situação inferior à outra. E aí começam a criar um certo ciúmes em relação à outra igreja. Há, por exemplo, pessoas que, quando vão mudar para uma nova cidade, vão primeiro ver qual é a igreja, que é a igreja mais frequentada, a igreja que tem mais recursos, e para lá, então, essas pessoas também vão se tornar membros, porque tem este aspecto, este desejo, então, de participar de uma igreja mais volumosa, uma igreja mais participativa, uma igreja, entre aspas, mais alegre e assim por diante. Nós não podemos comparar as igrejas, como eu já disse antes, porque cada uma tem o seu perfil, cada igreja tem a sua história. Então, quais são as dicas que nós podemos dar quando estamos diante dessa situação? Primeira dica, valorize a sua igreja, não importa como ela seja. Valorize a liderança da sua igreja, valorize o pastor da sua igreja, valorize aqueles pequenos grupos que fazem de tudo para dar o seu melhor naquela igreja. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você. Valorize a sua igreja. Uma outra dica que eu dou para você é potencialize aquilo que ela tem de melhor, mesmo que seja na sua simplicidade. Mas nós podemos extrair das igrejas ou das pessoas que fazem parte da igreja o seu melhor. Por exemplo, se nós temos na igreja algumas pessoas que gostam de teatro, vamos fazer bons teatros. Se nós temos algumas pessoas que tocam algum instrumento musical, vamos então potencializar a esta pessoa que está tocando esse instrumento musical. Se nesta igreja tem alguém que gosta de fazer jardinagem, por exemplo, vamos então potencializar, extrair o melhor para que a igreja possa ter flores no seu jardim, flores ao redor da sua igreja, flores dentro da igreja, porque tem gente na igreja, por exemplo, que gosta de fazer jardinagem. Se nesta igreja, por exemplo, por simples que ela seja, nós temos bons marceneiros, bons carpinteiros ou bons pedreiros e assim por diante, vamos potencializar este trabalho que é feito com as mãos destes servos de Deus. Se há irmãs que gostam de organizar o altar, organizar a igreja, organizar o pátio da igreja ou a cozinha da igreja, vamos então potencializar e extrair de melhor o que essas irmãs podem oferecer. Então, esta dica que eu estou dando é potencializar e extrair o melhor que essas pessoas podem trazer para a sua igreja. Lembrando que, muitas vezes, as pessoas vão à igreja querendo receber da igreja,
querendo participar de uma igreja onde elas possam ser bem acolhidas e que possam receber, apenas receber. Elas não vão para a igreja com o objetivo de servir a Deus e servir a Jesus. Porque quando nós vamos à igreja, o nosso objetivo é adorar ao nosso Deus. O culto é ao nosso Deus. Então as pessoas acham que na igreja elas precisam ser servidas. É evidente que na igreja nós somos servidos sim com o perdão dos pecados, com a palavra de Deus, com a Santa Ceia, que é oferecida também para o perdão dos nossos pecados e o fortalecimento da nossa fé. Deus Espírito Santo age em nós através da palavra, também com o objetivo de animar e fortalecer cada vez mais a nossa fé. Então, disso nós nos servimos à igreja. Mas nós não podemos pensar em participar de uma igreja porque esta igreja é a melhor, porque ela pode me dar mais coisas, ela pode me dar mais oportunidades. Até mesmo há pessoas que procuram igrejas grandes por uma questão de status, porque é legal, é um status participar de tal igreja e não de tal igreja. Então, se as pessoas vão para a igreja por esses motivos, para terem seus status elevados, para buscarem somente reconhecimento daquilo que fazem dentro da igreja, então essas pessoas não vão para a igreja com o objetivo certo. O objetivo nosso de ir para a igreja é louvar e adorar ao nosso Senhor Jesus. Portanto, paremos de comparar as nossas igrejas. Não importa se a outra igreja tem um grupo de jovens melhor, um grupo de servas melhor, um grupo de homens, ou um coral que é um big coral, então essa é uma igreja forte porque tem um big coral. Não importa. Nós não podemos comparar neste formato, até porque nós precisamos cada vez mais trabalhar dentro da nossa igreja, fazer o melhor que nós podemos dar para a nossa igreja, para que essa nossa igreja também, por menor que ela seja uma bênção. Na verdade, a igreja sempre será uma bênção para a comunidade onde ela está. Às vezes é que nós não enxergamos a bênção que a igreja tem para aquela comunidade. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja no final de semana e não sabem o que se passa durante a semana, qual foi o trabalho pastoral, por exemplo, feito naquela igreja durante a semana, na comunidade que o cerca. E aí nós queremos sempre cobrar que o pastor seja o melhor, que o grupo de música seja o melhor, que o organista não possa errar nenhuma nota musical e que o grupo de jovens sempre esteja em alta e o grupo de servas e de homens e assim por diante. Esta é uma comparação muito ruim, ela atrapalha o trabalho da igreja. Na verdade, a igreja está aqui para servir ao Senhor, a igreja está aqui para poder levar o evangelho de Jesus para todas as pessoas. E é esse o objetivo, então, de que nós estruturamos a igreja, para que a igreja seja um instrumento de Deus para a sociedade na qual ela está inserida. Então, se a sua igreja for uma igreja pequena, não se preocupe. Se a sua igreja não tem todos os recursos financeiros, não se preocupe. Se a sua igreja tem todos os recursos financeiros e é uma igreja grande, dê graças a Deus, porque a sua igreja é assim. Percebe? E não compare a sua igreja achando que a sua também é melhor do que a outra, porque a outra não tem tantos recursos quanto você tem. Então, é desta forma que nós lidamos com este ponto, este assunto sobre não comparar as igrejas. Nós não ganhamos nada com isso, a gente só perde quando a gente compara as igrejas. Até porque lá na eternidade, quando nós estaremos com Deus, lá não tem a igreja de fulano e de Beltrano. Lá nós seremos os cristãos, crentes em Cristo Jesus, que aceitaram o evangelho, que creem em Cristo Jesus e por esta razão são salvos. E as pessoas recebem o evangelho tanto nas igrejas grandes, como também nas igrejas pequenas. Deus abençoe essa reflexão e mais uma vez fica um pedido: não compare a sua igreja. Viva a sua igreja, dê o seu melhor pela sua igreja, faça o que melhor lhe agrade dentro da igreja na qual você está inserido, procurando cada vez mais apresentar uma pessoa consagrada ao Evangelho, ao Senhor Jesus, querendo que a sua igreja vá crescendo cada vez mais, numericamente também falando, e também no entendimento a respeito da salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.